Olá, meus alunos do Instituto de Educação Estadual de Maringá, curso técnico em Administração, ensino médio, nossa disciplina Elaboração e Análise de Projetos. Nós estamos no Plano Financeiro, parte 3, nossa terceira aula sobre o Plano Financeiro. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu estou um pouco rouco e também afônico, estou aqui com o meu cappuccino aqui para poder auxiliar na aula, porque devido a um resfriado muito forte, mas a gente não pode parar, né? É recesso para vocês, para nós não. Então, hoje eu dou continuidade a nosso plano financeiro, que é o capítulo 8 do TCC de vocês. Né? A gente vai concluir, hoje eu vou trazer partes mais técnicas, talvez a aula passe um pouquinho de 20 minutos, tá ok? Dá uma olhadinha na nossa capa, é essa aí, ó. Elaboração e Análise de Projetos, né? Parte 3, Instituto, nosso curso técnico em Administração. E já na sequência aqui, o demonstrativo financeiro da empresa, o que é e como fazer. Demonstrativo de resultados do exercício, o DRE. A publicação do DRE é uma das obrigações mais importantes de uma empresa. Esse documento deve ser disponibilizado tanto aos gestores quanto aos investidores e informa exatamente qual foi o lucro ou prejuízo da organização ao longo do período analisado. Já eu vou falar sobre os principais lançamentos do DRE. Tomando isso aqui para melhorar aqui a fala, né? Iniciamos falando sobre o DRE. Vocês vão ter que fazer um demonstrativo de resultados aí. Já falei para vocês na outra aula, precisa procurar seus professores de contabilidade, de administração financeira orçamentária, para que possam auxiliar. São materiais, são matérias que vocês já aprenderam durante o curso de vocês, e essa é uma publicação, essa primeira parte aqui, de Leonardo Silva 2022, certo? Bom, o que inclui então os principais lançamentos do DRE? Dá uma olhadinha aí, ó. Receita bruta líquida e custos de mercadorias vendidas. A receita bruta é o total de dinheiro recebido pela empresa com a venda de seus produtos ou serviços. Já a receita líquida é a receita bruta menos os impostos incidentes sobre o faturamento, custos de mercadorias vendidas, todos os custos embutidos no processo produtivo, passando por matéria-prima, salários dos colaboradores, etc. Pessoal, a receita bruta é o total de dinheiro recebido pela empresa com a venda de seus... Tudo que você vende ali, você pega de grana. Essa grana que você pega, ela é chamada de receita bruta. Ali não foi deduzido nada. Já a receita líquida, aí sim você deduz dos impostos incidentes sobre o faturamento. É receita bruta menos impostos. Depois, os custos de mercadorias vendidas são todos os custos embutidos no processo produtivo, passando por matéria-prima, salário, todas essas despesas aí, todas essas coisas que inclui aí como custos dessas mercadorias vendidas, tá certo? Seguindo a outra tela. Lucro bruto, receita líquida menos os custos de mercadorias vendidas. Despesas, todos os gastos da empresa que estão fora do processo produtivo, como as despesas com vendas, despesas administrativas, etc. E o lucro operacional, lucro bruto menos as despesas. O lucro bruto, você pega a receita líquida, a gente acabou de falar para vocês aqui, ó. Receita bruta, tudo que recebeu, líquida, deduz impostos, tá, incidentes sobre o faturamento, com os custos das mercadorias. Aí você tem o lucro bruto, que é a receita líquida menos os custos de mercadoria vendida. Aí você também precisa incluir ali despesas, todos os gastos que a empresa teve fora do processo produtivo, despesas de venda, administrativa, água, luz, entre tantas outras, e chega ao lucro operacional. O lucro operacional é o lucro bruto menos as despesas. Não estamos ainda no lucro líquido, tá, gente? O lucro líquido ainda vem para frente. É o que a gente vai falar ali na frente. Olha,
Resultado financeiro engloba as despesas e as receitas. Lucro líquido, lucro obtido pela empresa após todos os pagamentos, inclusive os do imposto de renda, que esse aí é um imposto muito injusto, né? Você pagar imposto sobre o rendimento que você teve. O resultado financeiro engloba todas essas despesas de receitas, tá? E as receitas, tá? E aí quando você chega no lucro líquido, aí sim você tem todo o lucro obtido pela empresa após você pagar tudo, inclusive imposto de renda, tudo. Tudo que você pagou, tudo que sobrou lucro líquido. Você tem receita bruta, receita líquida, custo de mercadoria vendida. Lucro bruto, depois tem despesa, lucro operacional. Aí você tem o resultado financeiro, que engloba todas essas despesas e receita. O lucro líquido deduz tudo isso aí. Aí você chega na sobra exatamente de tudo isso aí. Tá? Talvez o mais importante, dá uma olhadinha. Ó. Esse último item é o mais importante do documento inteiro, pois ele é o demonstrativo final da situação financeira da empresa. Se ela está lucrando e quanto está lucrando, ou se está levando prejuízo e qual é o tamanho desse prejuízo. O lucro líquido, esse último item, é o mais importante do documento inteiro. É que ele vai mostrar como é que está aí a saúde da empresa. Se a empresa está lucrando, se ela está quebrando, se ela está tomando prejuízo. Por isso que é importante você colocar tudo isso no papel, para ali no resultado final você saber, olha, deu lucro ou deu prejuízo. Se deu prejuízo, tem que tomar essas ações. Se deu lucro, aprimora, melhora para dar uma grana. Porque existem outros meios também para você poder fazer levantamento e trabalhar com o seu lucro. O seu lucro a gente trabalha com fluxo de caixa, por exemplo. Olha, normalmente quando você tem o lucro, você tem um fluxo de caixa sadio, né? Você pode rolar bastante aí. Ele é um documento que deve apresentar a situação financeira da empresa em diferentes períodos de tempo. Por meio dele, um gestor ou um investidor deve conseguir analisar quanto de dinheiro entra e sai da organização no período de um dia, uma semana, um mês, um trimestre, um ano, seja lá o que for. O tamanho do orçamento aí é você que determina. Esse demonstrativo ajuda na compreensão da origem e da aplicação dos recursos ao longo dos períodos, o que facilita o controle financeiro da empresa. Antes de eu entrar no próximo item, no próximo material, falar um pouquinho do fluxo de caixa, é um documento também importante para apresentar a situação financeira que a empresa possui em períodos difusos, seja curto, longo, médio prazo, dia, semana, mês, ano, né? Porque ali você pode analisar quanto de dinheiro entra e sai da organização. Fluxo de caixa, quanto você tem de caixa entrando e saindo em qualquer desses períodos aí. Então esse demonstrativo ajuda muito a compreender da origem, da aplicação desses recursos ao longo desses períodos aí, e também da facilidade do controle financeiro que a empresa possui ou deve possuir, né? Ter fluxo de caixa sadio é porque você tem margem de lucro bom, quer dizer, você tem lucro bom, o seu lucro líquido está positivo, não está tomando prejuízos, né? Bom, o nosso próximo material agora, eu vou falar sobre o ponto de equilíbrio, que é um dos cálculos que vocês têm que fazer no TCC de vocês. Olho. O que é um ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio financeiro é a forma de identificar que a receita total da empresa é exatamente igual à soma de custos e despesas. Ele é calculado para saber quanto é preciso vender para bancar as operações sem ter prejuízos. O ponto de equilíbrio é um indicador de segurança do negócio, pois mostra o quanto é necessário vender para que as receitas se igualem aos custos. Ele também indica em que momento, a partir das projeções de vendas do empreendedor, a empresa estará igualando suas receitas e seus custos. Existe o ponto de equilíbrio contábil também, viu, pessoal? Não é só o financeiro não, tá? Existe o ponto de equilíbrio, o financeiro e o contábil. E aí ele que identifica, de fato, a receita que a empresa tem, se ela é igual, superior ou menor
do que a soma dos custos e despesas. O ponto de equilíbrio é aquele que vai dizer assim, olha, você zerou as suas contas, você não está tomando prejuízo, mas também não está lucrando. Aí ele tem uma linha e essa linha vai dizer, olha, o seu ponto de equilíbrio está na penumbra, você está negativo. Ou o seu ponto de equilíbrio está no lucro, você está lucrando, está acima das suas despesas, né, que você tem aí de custos e despesas. Né? É um indicador de segurança muito importante para que você possa determinar o andamento e a saúde financeira da sua empresa. Como é que faz o cálculo do ponto de equilíbrio? Olha, o cálculo do ponto de equilíbrio ele é feito assim, ó, despesas fixas. Como o próprio termo diz, despesas fixas são aquelas constantes, que não variam ou variam pouco, mas que independente de seu valor, continua fazendo parte do orçamento mensal, pessoal ou ainda empresarial. Gente, despesas fixas é aquilo que você paga todo mês, água, luz, internet, folha de pagamento, tudo aquilo que você todo mês tem que pagar. Ah, mas a luz não vem o mesmo valor, então ela é variável. Não, ela não é variável. Variável é aquilo, são despesas que você tem de tempos em tempos. Essas despesas fixas é despesa que você paga todo mês, tá? Isso é chamado de despesa fixa. Então o cálculo do ponto de equilíbrio começa verificando as despesas fixas. Logo, em sequência, você vai verificar a margem de contribuição. Olha, a margem de contribuição é o ganho bruto sobre as vendas. Além de ser útil para encontrar o ponto de equilíbrio, ela costuma ser usada para calcular o preço de venda dos produtos. A margem de contribuição é igual ao valor das vendas menos custos de produção mais despesas variáveis. Essa é a fórmula. O valor obtido servirá em primeiro lugar para pagar as despesas fixas da empresa e depois para o lucro. Pessoal, ó, essa margem de contribuição ele é o ganho bruto sobre todas as vendas. Além dela ser útil para encontrar o ponto de equilíbrio, porque a fórmula determina que a gente encontre a margem de contribuição, né? E costuma ser usada também para calcular o preço de venda desses produtos aí. Então você usa margem de lucro é igual à fórmula valor das vendas menos custo de produção mais despesas variáveis, custo mais despesa, valor das vendas menos custo e as despesas. Aí você chega a esse valor obtido dessa margem de contribuição. Essa é a fórmula. Já a fórmula do ponto de equilíbrio, ela funciona assim, olha aí, ó. O cálculo mais usado para chegar ao ponto de equilíbrio é muito simples. Você vai somar as despesas fixas do seu negócio e dividi-las pela margem de contribuição. A fórmula fica assim. Ela é muito simples, pessoal. Ponto de equilíbrio. Ele é igual a despesas fixas dividida pela margem de contribuição. Aí você vai obter um resultado a qual você vai poder, né, trabalhar com essas informações. Ó, olha aqui pro tio, ó. Se na margem de contribuição, você para entrar na fórmula do ponto de equilíbrio, você precisa achar a margem de contribuição. Para achar a margem de contribuição, você vai fazer o quê? Calcular o valor das vendas, diminuir os custos de produção e as despesas variáveis. Soma o custo de produção mais despesas variáveis, deduz o valor das vendas. Você chega à margem de contribuição. Para isso, você vai ter o subsídio do ponto de equilíbrio. Você só consegue aplicar a fórmula do ponto de equilíbrio tendo a margem de contribuição. Porque o ponto de equilíbrio ele é igual a despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Agora sim eu consigo ter o cálculo do ponto de equilíbrio, tá? De olho aí nos seus professores aí de finanças e outra, o pessoal que já estudou isso aí, ó, tá na hora de aplicar na real, no trabalho de vocês aí, ok?
Eu vou trazer uma tela aqui que eu vou explicar certinho para vocês aqui como faz esse cálculo, tá? Dá uma olhadinha aí na tela, ó. Mas é preciso prestar atenção em como aplicar a fórmula que você acabou de aprender, pois a margem de contribuição é usada na forma de percentual, tá, gente? Aí precisa tomar esse cuidado aí, tá? Ele tem que transformar números. Um exemplo. Esse é um exemplo bem simples, tá? Se você gasta 10 para produzir a sua mercadoria e a vende por 13, sua margem de contribuição é de R$3, que equivale a 23% do preço de venda. R$3 de 13 é 23%. O cálculo para achar essa percentagem ou porcentagem é o seguinte: bota a sua margem de contribuição e divide pelo valor de venda, vezes 100. Usando o exemplo apontado acima, ó, ficaria dessa forma assim. 3 dividido por 13 é igual a 0,23. Nós não temos 23% ali? Você não fez o cálculo de percentual? 23%? Então, 3 dividido por 13 é igual a 0,23. 0,23 vezes 100, 23%. Sabe aquelas regrinhas de 3 que vocês faziam? Olha como ela ajuda nesse momento. Depois, esse percentual deve ser transformado em um número decimal para aplicar na fórmula. Isso quer dizer que 23% vira 0,23. Assim como 30% viraria 0,3. E assim por diante. Esse material aqui veio dessa fonte aí embaixo, tá, pessoal? Ó, blog contaazul.com. Ponto de equilíbrio 2024. Isso aqui é a fonte, não tirei aqui do meu cerebelo não, tá? Isso aqui veio de pesquisas para a gente poder entender como funciona direitinho essa situação aí. Pode olhar pro tio aqui, ó. Pessoal, então, vocês vão trabalhar na forma do ponto de equilíbrio, despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Depois vocês pegam esse vídeo, ou melhor, estou colocando o PDF para vocês aí nas aulas, né, para que vocês possam acompanhar. Pega esse PDF, dá uma verificada aí nesse material que eu coloquei, e aí você vai conseguir fazer esse cálculo aqui sem precisar pedir ajuda ao professor. Ou se precisar, ou se o professor quiser contribuir com vocês, eu acredito que vocês já saibam como desenvolver isso aqui, uma vez que vocês já estudaram isso durante o ensino médio de vocês. Apesar que é um curso técnico em administração, então faz parte do pacote de vocês. Tá? E aí vocês vão usar esses cálculos aqui para poder chegar ao ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio é obrigatório no plano financeiro do curso do TCC de vocês, tá? Do plano de negócio de vocês. Fica de olho, não vai dar bobeira. Vou colocar uma próxima tela aqui para vocês entenderem a fórmula certinho. Olha aí, ó. Olha que bonita essa tela aí, ó. Fórmula de cálculo do ponto de equilíbrio. Por exemplo, utilizando os dados extraídos de uma estrutura gerencial de resultados, teremos ponto de equilíbrio, custo fixo à esquerda, custo fixo dividido por receita, custo variável vezes 100, lá cheguei ao 0,%. Lembrando, a margem de contribuição é igual a receita menos custo variável. Do lado direito, ponto de equilíbrio ali, então, fica lá. 132 mil dividido por 152.880 vezes 100. Porque eu faço isso aqui, ele vai dar o quê? 0,8634 vezes 100, ele vai para o percentual. Ele sai da fração para o percentual, vai para 86,34. Se esse percentual for calculado sobre o faturamento projetado, teremos o seguinte resultado: 364 mil vezes 86,34, que é igual a 314.277,60. Ou seja, 314 seria o valor mínimo que a empresa teria que vender no ano para não ter lucro nem prejuízo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse material tenha auxiliado muito vocês na confecção do capítulo 8, que é o plano financeiro.
tá? Qualquer dúvida aí chama. Vocês têm vários professores, ótimos professores, inclusive, no Instituto, que podem auxiliá-los. Quem passou batido nas aulas e hoje está com dúvida, né, saiba a quem recorrer. Eu sou o professor Alex Caparelli, nossa disciplina Elaboração e Análise de Projetos para o TCC. Nossa aula foi o Plano Financeiro, parte 3, do Instituto de Educação Estadual de Maringá, curso técnico em administração. Um forte abraço para vocês, até uma próxima oportunidade.